Quando a gente fala de frutos, a gente lembra muito de Jesus falando. A gente tem isso muito bem colocado sobre frutos em João, capítulo 15. Ali é um outro tipo de interpretação sobre essa questão de frutos. Como foi lido aqui em Salmo 1, quando fala sobre a árvore que dá fruto, ali é sobre a sabedoria. Salmo é um livro de sabedoria, então ele abre, já fazendo uma introdução sobre a sabedoria, a diferença do justo que é sábio para o ímpio que é tolo. Então, o fruto está ligado a ser sábio no Antigo Testamento. Mas quando o apóstolo Paulo explica sobre a questão de frutificar, ele fala de um fruto só. Isso está em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Quando Jesus fala de dar fruto, muitos frutos, e ele vai aumentando, ele está falando de uma outra forma de frutificar. É grau em que nós vamos cada vez aumentando, não em quantidade, acreditem, mas em maturidade. A ideia ali é essa. Quando a gente chega, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, ele explica isso de uma maneira bem interessante. Obras da carne, fruto do Espírito. Então, quando a gente entra na primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, de forma formidável, tanto escritores seculares afirmam isso, que o capítulo 13, em relação a descrever sobre o amor, não há igual em nenhuma literatura. Nós usamos o capítulo 13 da primeira carta, geralmente em casamento, noivado, etc. Mas, na verdade, Paulo está tratando de outra coisa, sobre a ignorância nos dons. E ele inicia isso no capítulo 12, continua no capítulo 13 e fecha no capítulo 14. E dá também uma ideia no capítulo 15, mas isso aí é uma outra teologia que a gente trata outro dia. Os coríntios estavam interpretando, resumidamente, que ser espiritual era ter muito dom. E, de fato, dons não faltavam à igreja de Corinto. Paulo elogia isso, que o testemunho do Evangelho de Cristo estava sendo confirmado através dos dons. A igreja estava pegando fogo na questão dos dons. Eles tinham consciência do que era o dom, mas Paulo diz que ele não queria que eles fossem ignorantes, ou seja, conhecessem de forma errada. Então, Paulo trata aqui sobre o dom e sobre o fruto. E isso, se entendido de maneira equivocada, gera alguns problemas. Hoje eu vou tratar só sobre essa questão. Um dia, quem sabe, a gente fala sobre outro tipo de frutificar. Mas quero falar do fruto da questão do cristão, de maneira direta. Amém? E quando a gente vai para a palavra no grego, fruto é karpos. Dons está ligado a carismata ou carisma, que significa presente, dádiva, graça. O dom, ele é uma graça mesmo natural. Não estou falando agora sobre dom espiritual. O dom natural, ele é graça. Todo ser humano nasce com um dom. Não tem ninguém sem dom no mundo. Quando a gente entra em algumas questões, dá para até entender algumas frases, mas dificulta às vezes. Deus não escolhe os capacitados. Isso é um erro. Capacita os escolhidos. É vitimismo, mimimi. Nós sabemos que para pregar o evangelho, para estar engajado na obra, precisa-se sim de uma capacitação a mais. Mas não que sejamos incapacitados. Muito pelo contrário. Todo ser humano é dotado de dom natural. Você vê uma pessoa cantando muito bem lá fora. Não vamos simplesmente desprezar, nunca. Tocando muito bem lá fora. O que nós vemos, tirando a questão espiritual, nos desfiles de escola de samba? Criatividade puríssima em como eles colocam em alegorias um assunto fantástico. Uma criatividade que não é dada pelo diabo e também não nasce no ser humano por ele mesmo. É criação divina. Deus é criador.
Então, ele foi o único que cria do nada, Bará. Mas, a partir daí, todos aqueles que são imagem e semelhança de Deus são altamente criativos. Dom. Todos nós temos dons. O problema é quando a gente fixa no dom do outro, que é um dom que aparece mais. Então, a gente começa a, na comparação, perder a identidade própria. Então, a gente cai em vários problemas. Porque a gente acha que dom bom é só o dom que alguém canta, é só o dom que alguém toca, ou só o dom que alguém faz certo tipo de arrumação, e a gente vai se diminuindo. Isso está completamente errado. Isso é assunto para mais de metro, mas a ideia aqui é, todos nós aqui somos dotados de dons. Ponto. Há dons que aparecerão mais em palcos e há outros que estarão mais na surdina. Isso é simples de entender. Não é relacionado a ser mais ou menos. É o lugar e o papel que cada um deve executar. Bastidores constroem grandes palcos. Se a gente compreende isso, o vitimismo cai por terra. Não é? Isso também vem para a igreja. Por exemplo, todo mundo quer ser Davi, o menor da casa. Alguns dizem que São Pedro, que não tinha eloquência, mas Deus escolhe Paulo, um homem de 3 mundos. Não vi falar sobre ele, mas ele era extraordinário, fantástico. Deus vai no incapacitado, entre aspas, e vai no capacitado. Ele pode ir em alguém, sim, iletrado, mas ele também escolhe aquele que é graduado. Como, Esther? E por quê? Porque nós temos a Trindade funcionando perfeitamente. Nós temos engenheiro, arquiteto e mestre de obras. O mestre de obra executivo é o Espírito Santo. É ele que põe o negócio para andar. E é ele quem escolhe os trabalhadores. Não adianta você lutar para ser escolhido para uma coisa que ele não te escolheu para ser. Não somos nós que decidimos a escolha. Quem escolhe é ele. E é interessante como Paulo descreve isso de uma maneira interessantíssima. É o Espírito Santo quem distribui conforme o que ele achar ser útil. Ponto. Ele decide para quem dar dons. Decide qual dom vai dar. Esther, mas e aí? Não posso pedir? Pode. O apóstolo Paulo explica que nós podemos pedir dons. Pode pedir. Mas o problema é quando a gente cisma com um dom, e às vezes nem é dom. Porque você sabia que cantar não é dom espiritual, né? Tocar também não é dom espiritual, né? Fiquem calmos. Tocar, cantar, são dons. E onde eles se incluem, então, Esther? No dom de serviço. Você não toca mais lá fora, e você nem toca lá fora. Você pega o seu dom e coloca a serviço de Deus. Dom de serviço. Você pega o que é natural e converte em serviço para Deus. A casa do Senhor, o Espírito Santo age nela para capacitar-nos para, através de nós e por meio de nós, edificar, exortar e consolar a igreja. É para isso que servem os dons. E nós temos alguns dons aí. Isso é fantástico. Eu não vou parar muito nos dons, mas eu preciso falar sobre eles. Porque todo mundo bate nos dons. Acaba com os dons. Não. Paulo explica o seguinte. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos sem amor, ele não disse que é para acabar com os dons. Ele colocou uma base. E eu vou chegar lá. Já estou passando para o spoiler, mas eu vou chegar lá. Havia uma confusão de entendimento na igreja de Corinto. Mas ele não diz assim, tire os dons. Acabe com os dons. Não. Vamos aprender a lidar com os dons? Vamos saber usar os dons? Por quê? Porque eles são necessários. Para quê? Para edificação, não esqueça, exortação e consolação. É como um edifício que está em obras e ele precisa de andaimes com trabalhadores neles para edificar, consolar e exortar esse edifício enquanto ele está sendo construído. Ora, o que o dom revela? Que somos imperfeitos. Ok? Rapaz, isso é show de bola.
Por causa da imperfeição da igreja, o Espírito Santo distribui os dons. Qual é o critério dele sobre os dons? Não se sabe. É útil, ele levanta alguém. Isso é tão fantástico, que a Bíblia ela é tão fantástica, que é carismata, que traz a ideia, é presente. Não é pagamento por bom comportamento. Isso dá um problema, não dá? Porque a gente não pode ver alguém usado, que a gente já linka. Essa irmã é especial. Tem um negócio com ela que Jesus ama mais ela. Não. Por isso nós temos equívocos. Nós temos endeusamentos dentro da igreja. O que forma profetisas como de Tiatira. O que estava acontecendo ali? Alguém que se dizia profetiza e estava tomando a rédea da igreja. Sabe aquela história? Não mexe com fulana não, hein? Que fulana, quando revela a vida de todo mundo. Deus não é fofoqueiro. Para começar, não é fofoqueiro. Quando Deus revela, é para exortar, edificar e consolar. O intuito de Deus é outro, pelo Espírito. E ele se movimenta e resolve. Toma um presente, é seu. Toma outro, é seu. Toma outro, é seu. Isso é assunto para mais de metro, porque nós temos dons ministeriais, dons espirituais. Qual a diferença? Segundo Gesiel Gomes, pastor Gesiel Gomes, de forma fantástica, ele fala sobre operação, que é Deus, ministérios, Jesus, carismatas, Espírito. Dons e operações. Que operações é essa? Você já viu pessoa no mundo sonhando e sonho acontecendo? Deus fala. Com todos. Fala. Já viu pessoa no mundo que parece ter uma certa direção? Deus vai lá e incomoda? Deus fala. Como ele fala? Dá presentes. Como ele dá presentes? Sol, chuva, lua, água. Tudo isso é para o ímpio e para o justo. Presentes, dádivas. Ele também deu um presente maior. Você dá presente para seu inimigo? Às vezes a gente não dá nem presente para amigo. Só que Deus foi o único que deu um presente para todos os seus inimigos. João 4. Ah, se tu soubesse quem te pede água e conhecesses o dom de Deus. Jesus. Jesus é o dom que Deus dá. Quais são os dons que Jesus dá? Efésios capítulo 4. Fantástico. Uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Isso é fantástico. Por quê? Dona Didi explica isso. Um pastor, fundador pentecostal na Grã-Bretanha. O que ele diz? Ali, dom ministerial não é apostolado, profetismo. Reparou? Não. Ali é a pessoa. E ele deu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros mestres. Jesus não dá um dom apenas. Jesus pega a gente pelo dom que a gente já tem e presenteia a igreja. Toma um presente. Conforme a personalidade. Isso é fantástico. Quem são os apóstolos? Coléricos. Isso aqui é impossível. Agora tu vai ver se eu faço ou não. Profetas melancólicos. Lê nas entrelinhas. E se ele disser, cuidado, pode ouvir o que ele está falando. A mensagem é tão sensível que por uma palavra, Deus é amor. Todas as máscaras caem. Porque pregação na mão de um profeta é lógica em movimento. É letra pegando fogo. Entra de forma fantástica. Mas Jesus não dá dom. Pega a pessoa e dá ministério.
Por isso que é tão perigoso você maltratar pessoas enviadas por Jesus. Ele envia. Você já reparou? Os humilhados serão exaltados. Eu vou humilhar, vou matar na unha. Vou colocar num cantinho, vou deixar de molho. Primeiro que isso não está nem escrito na Bíblia. Segundo que o que está escrito na Bíblia é quem a si mesmo se humilha, o Senhor exalta. E isso não me dá carta de euforia para humilhar ninguém. Muito pelo contrário. Ora, Esther, quem são os evangelistas sanguíneos? Quer encher um culto? Coloca ele ou ela para fazer propaganda. Porque conhece todo mundo e entra onde ninguém imagina e bota para encher. É Pedro. É Pedro. Esther, quem são os pastores? Fleumáticos. Ouve todo mundo e não perde a compostura. E ainda no final diz, Jesus vai te abençoar. Vai dar tudo certo. Quem são os mestres? Dr. Danilo Polanco, psiquiatra cristão. Escreve um livro sobre os 5 temperamentos supina, que são os servos. Estes estão sempre habilidosos para ensinar. Se você fizer uma pergunta sobre quem é Jessé, ele vai te dizer, pai de Davi. Você diz, valeu, mas deixa eu te explicar quem foi o pai de Jessé, o avô de Jessé, os avós de Jessé, porque está sempre pronto a ensinar. Jesus dá pessoas, escolhe a partir já de um dom natural e usa para a sua obra. Isso é fantástico. E o Espírito Santo? O Espírito Santo não. O Espírito Santo escolhe a dedo e dá dom não residente. Jesus é residente, é dom residente. É teu, ninguém toma, ninguém tira. É teu. Esse é o dom que ninguém tira. O dom que o Espírito Santo dá, não. Não é residente. Desce, depois volta. Desce, depois volta. Então não é toda hora que profetiza, não é toda hora que cura, não é toda hora que vê visão. Está conseguindo compreender? O grande problema é quando a gente começa a entender que isso é ser espiritual. E aí quando o Espírito Santo não revela, estou caindo de padrão. Quando o Espírito Santo... Então a gente começa a inventar. Esse é o grande perigo. Mas não, o Espírito Santo dá. Quando ele achar necessidade. Tem alguém precisando? É tu, levanta, fala. Qual é o problema? Às vezes você tem um chamado, o Espírito Santo quer lhe entregar o dom, mas é difícil compreender. Quem está falando? O que está falando? Eu tenho medo. E se for eu? E se for meu coração? Então muitas pessoas abafam. Por falta de compreensão própria, falta de compreensão do outro e às vezes ataques que alguém faz. Porque tem coisas que vêm e a gente não consegue discernir muito bem como é que é. As claras, pastora Sara Cavalcante conhece? Hebraísta, ela explica isso. Por causa disso, há a desvanecência do dom. Não é que ele cessou. Cessacionismo, conhece essa teoria? Nem é teologia, é teoria. Porque não tem base bíblica. Forçam o texto. Vou dar um spoiler. Mas não vou citar nome, mas vou dar um spoiler. Sola a escritura. Mas eles mesmos forçam o texto. Aqueles que dizem só a escritura, interpretam e fazem uma exegese da escritura para forçar uma experiência a ser hermenêutica. O que é isso, Esther? Falou 1 quilo, não entendi 100 gramas. Mas tem muita bagunça. Ué, e por quê? A água da banheira tá suja, eu vou jogar o bebê e a água suja fora? Claro que não, deixa o bebê aí. Joga a água fora. Cortemos as bagunças, mas continuemos com os dons. O Espírito concedeu. Pastor Antônio Gilberto, Cordovil, minha igreja, em memória, ele disse algo fantástico. Deixem o trem correr. Só deixe correr no trilho. Mas deixe-o correr à vontade, mas no trilho. O que é isso? Ética. Ética no uso dos dons. Então, o que o dom diz, Esther? Que eu recebi um presente. Para quê? Para, através de mim, o Espírito Santo falar à igreja.
Por quê? Porque o Espírito precisa aperfeiçoá-la até o dia daquele que é perfeito vir. Enquanto o que é perfeito não vier, o que é imperfeito precisa ser ajeitado, consertado, consolado, exortado, edificado. E como a gente faz isso? Uns com os outros. Como isso acontece? Estava falando sobre cura aqui e eu lembrando de Miranda Shirley. Levanto as minhas mãos e posso ordenar que o mal vai embora, pra nunca mais voltar. Curado vai ficar com as mãos ungidas. Não há mal que resista. Tanto poder, poder que só nos dá, recebe só quem crê. Isso é fantástico. Quem crê? Quem crê? Esté, eu quero, peça! Ora, Esté, o que são os dons? São as flores. A gente fala tanto de florescer, né? Floresça. Floresça como? Peça ao Espírito Santo, eu quero. Eu quero. Eu quero. Mas eu não estou conseguindo, ele não está me dando. Continue pedindo. Quando ele achar necessidade e utilidade, se prepare. Pronto. Pronto. Você não vai precisar forçar, você não vai precisar manipular e não vai precisar fingir. É só pedir. Onde ele encontrar um coração grato, ele entra, ele escolhe para o que é útil, ok? Não para autopromoção. Não para aparecer. Florescer, isso é fantástico. Inspiração, quais os dons? Alguns, porque há vários. Profecia, língua, interpretação, porque a língua por si só edifica a si mesmo. Mas se tem intérprete, vira profecia. Isso é muito bom. Vamos passar, senão vou ficar aí para sempre. Nós temos os dons de poder. São dons de cura. São colocar a mão e ser curado. Mas há também operação de milagres, operações divinas. Quais são? Dons de cura é para quem está doente. Operação é para quem está morto. Levanta. Tivemos aqui um testemunho sobre isso. Nós temos revelação. Dom de sabedoria da palavra. Que dom é esse? Atos capítulo 6. Tem um monte de viúva brigando por causa de cesta básica. Pedro se levanta e diz: vamos escolher homens para tratar disso aí. Porque a gente não vai se fiar nisso, não. O que é dom de sabedoria de palavra? Ou palavra de sabedoria? É você ter capacidade de dar resolução de problema rápido. Sem ferir ou machucar ninguém. Isso é dom. O que é dom de conhecimento? É o famoso visão e revelação. Jesus dizendo aos discípulos: vocês vão virar à direita, à esquerda. Quando chegar lá tem um homem que está com um cântaro. Vocês vão conversar com ele. Vocês já viram isso? Eu já vi. Se você não viu, eu já vi. E eu acredito piamente, Deus revela. Discernimento de espírito. Quem está falando é Deus? Quem está falando é a carne? Ou quem está falando é o diabo? Discernimento. É quando você sabe o que está acontecendo, mesmo que ninguém não sabe. É quando você identifica, isso é diabo. Já percebi. Isso é Deus. Já percebi. São dons. Só que preste bem atenção no que eu vou explicar. O dom é Deus trabalhando através de mim. Prestou atenção? O dom é Deus trabalhando através de mim. Flor. É tão bonito, não é? É lindo. Mas tem algo antes. Eu estou fazendo uma inversão, mas eu quero chegar aqui. E aí o apóstolo Paulo explica. Tem carisma, mas tem que ter caráter. Porque o caráter é a base do carisma. Mas não tem que excluir o outro por causa do outro. Tem que ser os dois. Por quê? Porque carisma sem fruto vira fanatismo. Mas fruto sem carisma vira formalidade. Onde ninguém pode dar um glória. Ou falar uma palavra sequer, que é meninice.
Senta um pouquinho. O quê? Todos nós somos meninos. Só chegaremos à plenitude da fase adulta quando ele vier. Enquanto ele não vem, plenitude não há ainda, ok? Ai, plena. Quando eu vejo isso na internet, eu fico passando mal. Plena da onde? Plena do quê? Não vou entrar nessa parte da psicologia, mas ninguém é pleno. Pleno significa sem falta. E todo ser humano tem falta. Você pode falar em fantasia, ilusão e utopia, mas evangelho não é isso não. O evangelho reconhece a falta, mas diz, ele não falta. Apesar de todas as outras faltas. As faltas existirão. Enquanto estivermos aqui, por isso precisamos dos dons. Por causa da nossa meninice. Só que, apesar da meninice, tem algo que não pode faltar. O fruto. Imagine uma uva com 9 gominhos ou uma tangerina com 9 gominhos. Ou um prisma com suas facetas. Isso é o amor. O amor é o fruto. Aí Paulo explica, busca os dons. Mas vem cá que eu quero mostrar um caminho mais excelente. Sem o amor, o dom não resolve. Porque o amor vai me dar a ética para usar o dom. Porque o dom é o que o Espírito faz por meio de mim. O fruto é o que o Espírito faz em mim. Por que, Esther? Porque o natural é a obra da carne. Gálatas. Não pense que eu estou calma, eu estou nervosa. Mas as obras da carne são manifestas. Imoralidade. Isso é normal. Não olhe para o mundo e fica... Não, imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Isso é o que a carne produz. Não espere de alguém não nascido de novo o oposto disso. Você pode ter alguém educadinho, bonitinho, mas por dentro você não faz nem ideia do que está lá. Você já percebeu que a maioria dos pedófilos são homens calados e quietos e bem comportados? Porque nem sempre um comportamento externo revela pensamentos. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a essa. Isso é só o que a carne produz. Aí Paulo vem e diz, mas ao contrário destas obras, tem um fruto. E carpos, estou falando assim para que todos entendam, amém? Carpo significa aquilo que se retira. Isso é fantástico. É aquilo que se retira. Quando você vê uma árvore, a árvore não produz frutos para ela. Isso é uma base simples. Mas produz frutos para que alguém pegue. O que é o fruto? O fruto é o amor. Isso dá um problema. Falar sobre amor é um caso sério. Não pense que eu estou confortável. Na Bíblia, ágape traz o tom de incondicional, mas entenda o que é incondicional. O amor de Deus é incondicional? É porque ele não precisava de nós. E ele resolveu nos escolher, nos amar, nos escolheu e nos deu capacidade de sermos salvos. Ok. Mas ele espera a gratidão. E a gratidão é a santificação. Então, é incondicional, mas espera a gratidão, e quem não tiver será condenado. O amor incondicional não é um amor besta. É um amor que se doa. Mas ainda assim, tem limite. Porque senão Deus vira uma espécie de pastelão e não é isso não. Aí é a partir disso que muitas pessoas entram em relacionamento abusivo. Que eu não vou nem entrar nisso. Porque se existe alguém sendo abusado, isso é um assunto sério. Não gosto muito de tratar isso em microfone. Preste bem atenção. Esther, vivo com um narcisista. Abusa de mim. Porque há permissividade. Porque deixou-se chegar a esse ponto. Onde há permissividade, haverá abuso. Todo esperto sabe com quem é esperto.
Todo tolo sabe com quem tirar onda. Todo corajoso sabe com quem é corajoso. Então, geralmente pessoas que lidam muito com o abuso, elas têm algum complexo aí de borderline, não sabem viver sozinha, não tem vida própria, tem uma necessidade de ter gente ao lado, não faz nada sozinho, não tem um hobby. Se imaginar perder alguém, prefere viver sofrendo com alguém a viver seu caminho sozinho. Tem amor aí? Não. Eu não vou falar sobre isso, mas na queda, o amor próprio, ele entra em desequilíbrio. Então você pode seguir 2 passos. Ou para ser muito egoísta e amar muito a si mesmo, pisando em cima de todo mundo. Alguns usam isso como defesa. Aqui não, hein? Deixei de ser branca para ser franca. Quando você vai falar com a pessoa, ela já vê assim, bom dia. Ela está se defendendo, porque aprendeu a se defender. Só que esse amor próprio desordenado, faz o egoísmo aumentar muito. Então ela não vê mais ninguém. Só que existe o oposto. O amor próprio desordenado da pessoa que simplesmente atura tudo e qualquer coisa. Porque entendeu completamente errado ou já vem de uma criação como... Eu vou falar algo aqui interessante. Todo mundo pode, menos você. Eles podem fazer, você não. Peça desculpa, independente de que eles te peçam. Você vai criando uma subserviência, onde você precisa agradar, você precisa servir, senão você não é aceito. E então você vai criando a ideia de que você não é um ser completo e de que você precisa de alguém para te autoafirmar. Claro que não. São 2 transtornos do amor próprio. Aí Paulo vem e diz assim, não é nada disso. Senta aí, deixa eu te explicar. O Espírito Santo equilibra e ordena. Quem tem guerra é de guerra. Quem tem paz é de paz. E ele explica algo fantástico. É fruto, mas tem 9? Fantástico. Já expliquei. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é fantástico. Como descrever isso como um fruto? Alegria é o amor se regozijando, exultando. Paz é o amor descansando, o amor em repouso. Está tudo pegando fogo e ele está descansando em pastos verdejos. Paciência é o amor esperando. Amabilidade ou longanimidade, bondade é o amor doando. Fidelidade, o amor cumprindo a sua palavra. Mansidão, o amor suportando os males. E domínio próprio é o amor se controlando. Coma deste fruto e viva bem. Porque quando alguém pensar que vai tirar a tua paz, não tira, não. Por quê? Porque não é meu. Alguém me deu e esse ninguém tira. Fruto do Espírito. Isso é fantástico. Paulo explica isso de uma maneira perfeita. É o oposto de egoísmo, mas também é o oposto de vitimismo. O amor sabe o que faz. O amor sabe caminhar. O amor sabe como viver. Porque é um fruto de algo que eu passo a viver. Não é alguém que faz comigo que vai me fazer deixar de ser quem eu sou. Porque eu sou. E mesmo que alguém não seja, eu não vou deixar de ser. Isso é fruto. O Espírito Santo, ele está mais interessado em mudar você do que mudar quem está perto de você. Porque há pessoas que nunca mudarão. Não vim pregar utopia. Ele pode? Pode. Mas, por vezes, não há. O que eu vou fazer, Esther? Vou arrancar meu cabelo? Não. O amor traz para você alegria em meio ao caos. Paz em meio ao caos. Paciência em meio à intranquilidade. Bondade em meio à perversidade. Mansidão em meio ao mal. Domínio próprio. Quando você quer dar um tapão. Você vai lá, bebe uma água. Respira fundo e segue, porque tá sentindo vontade de chutar o balde?
O que você precisa pode estar dentro do balde. Aí chuta o balde. Jesus, me dá de volta. Chutou por quê? Vou jogar tudo pro alto. Vai cair na cabeça e vai ter que limpar sozinho de novo. Domínio próprio. Isso é fantástico. É a ética. É essa ética que vai nos guiar pelo uso dos dons, pela convivência. Rapaz, quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Ninguém nunca falou algo tão bom. Queridos, você já ouviu alguém falando, eu fico indignada, já viu? Você já viu? Isso é demônio próprio. Você já viu? Uma pessoa indignada é chata. É chata. Isso me indigna. Isso me indigna. Eu fico indignada. O Espírito Santo falou comigo, pode parar com isso. Que você não tem dignidade se eu não tiver, então abaixa a bola, porque você tá chata. Falei, esse que é o problema de você entender o dom, né? Porque aí você ouve claramente quem é. E eu compreendi que às vezes indignação é intolerância. É chatice. É falta de paz. É falta de limite. Isso é frutificar. É quando alguém olha para você e percebe que o seu dom coaduna com o teu caráter. Porque às vezes a gente quer ter dom, mas se não tiver a base, ninguém leva a sério. Não é? Não é assim? Paulo fala sobre isso na carta a Timóteo, que a gente entende errado. Segunda carta a Timóteo. Vaso de barro, isso é fantástico. Vaso de madeira, lembra? De ouro e de prata. Tu é vaso de quê? Estou te fazendo uma pergunta. Tu é vaso de quê? Tá tudo errado. Nesse contexto está errado. Sou vaso de barro. Então, você está dizendo que você é pinico. Você é vaso de desonra. Porque Paulo explica, desonra, barro e madeira. Honra, ouro e prata. Lá em casa, vou dar um spoiler para te explicar melhor sobre isso. Lá em casa, tinha era um jogo de xícara da minha mãe de porcelana que era só para visita. Mas me dava uma raiva daquilo, eu e meus irmãos. E pra gente era aquele copo assim já, né? Quando ela saía, a gente mexia naquilo, quebramos tudo. Os pratos para visita, as toalhas para visita, tinha tudo para visita. Pra gente era qualquer coisa, dava uma raiva. Por quê? Porque a gente entende que o copinho sujo, já manchado de café, pode estar manchado, mas está limpo. Então os de casa não tem problema. Agora, tu não vai servir isso para os de fora. Porque os de fora não conseguem diferenciar mancha de sujeira. O que Paulo está dizendo? Aqui, a gente pode até levar em conta que alguém que não tem a vida muito correta, Deus pode usar, porque é útil. Estou querendo falar contigo. Só tem eu no negócio, ele desce, vrum, 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 usa e fala e acabou. Não significa que quem está sendo usado está certo, mas é quem está recebendo a mensagem é que está certo. Isso é fantástico. Mas se tiver alguém de fora vendo isso, vai dizer, calma aí, eu conheço fulano. Não volto naquela igreja mais não, fulano não tem moral para isso. Então Paulo diz, para os ímpios só sirva ouro e prata, ou seja, quem tem dom, mas quem tem caráter. Isso legitima o que a gente fala. Isso legitima o que a gente faz, é o que a gente é. Sentiu o drama? Sentiu a dificuldade? Certo pregador disse, fale mais alto. O quê? Fala mais alto. O quê? O que você faz? Não deixa eu ouvir o que tu fala. Pesadíssimo. O que é o fruto? Não adianta a gente gritar e rodar a baiana dentro de casa para converter que não é convertido, se a gente fala, diz que eu não tô. Não. O caráter está no fato de que quem está dentro da tua casa conhece o teu caráter. Isso é fruto. Isso é fruto. Porque dá o fruto na estação própria, ou seja, agora é hora de ficar calada, né? Você olha para cima e diz, é agora, Deus, que eu tenho que ter paz? Enquanto eu quero puxar os cabelos, é agora. Fica calmo, vai dar tudo certo. Por dentro tá... Fiquem calmos, é quando a mãe chega e diz, oh, calma. Meu marido tá aqui. Meu marido é 220, sanguíneo. Só Jesus. Dá bom dia papagaio, fala com cavalo.
Eu sou melancólica, acreditem, eu sou. Ele trabalha com comida. Fui inventar de pedir para ele fazer um nhoque. Mas falei, vamos colocar meu filho junto para fazer. 14 anos, cabeça vazia, vamos colocar. Olha, eu me vi no meio. Meu esposo querendo fazer aquela massa de batata rápido, porque ele tá acostumado, e o Vitor assim... eu tô, Jesus, há poder no teu sangue. E o Jorge tá, eu tô, calma, Jorge, eu tô, Vitor, vai mais rápido um pouquinho. Jorge, calma, Jorge, Vitor, vai mais rápido. Eu bebendo água, eu falei, Jesus, me ajuda. Por quê? Porque agora a árvore tem que dar fruto próprio. Anda mais um pouquinho, Vitor, vai, pega mais um pouquinho aqui assim. E Jorge, sai daí, Jorge, vem pra cá, Jorge. Bem-vindo ao mundo do fruto. Em aquele que é nervoso, come da tua calma. E aquele que tá parado demais, come da tua pressãozinha. Sem ter guerra. Equilibrando todas as coisas. É moleza isso? Claro que não. A vontade era de tacar tudo no lixo. Ninguém vai comer mais nada. Vamos todo mundo pra rua. Amor. O amor é paciente. Paulo poderia ter escolhido qualquer palavra. Mas ele diz... paciente. Por quê? Porque já tentou vencer um paciente? Já tentou brigar com um fleumático? Você quer guerra. Mas ele tá, você tá certo. Fala alguma coisa. Não, você tá certo, eu tô errado. Nesse ponto ele é fleumático. Você tá certo. Tenta passar por alguém paciente no trânsito. Chega, faz assim, ó. Vai. Você é pronto pra brigar? Não, vai, tranquilo, vai lá. Vai lá, pode ir. Aí você fica tão nervoso que a pessoa passa à sua frente pra ficar na sua frente. Por que não foi embora? Porque o impaciente, ele não está feliz enquanto ele não chega. O paciente vive enquanto está no caminho. Isso é fantástico. Olha, isso é o que é paciente? Ser paciente. Isso é algo espetacular. Está ligado a respirar fundo. Deus é paciente. Não vou falar muito sobre paciência, porque eu estou sem paciência. Não, não é isso não, estou brincando. Não vou falar muito sobre paciência, mas quero trazer paciência como misericórdia. Deus sabe que a gente vai pecar tudo de novo amanhã, igualzinho. E sabe que a gente pediu desculpa e perdão e disse que não vai fazer de novo, mas Ele sabe que a gente vai fazer de novo. E o que Ele faz? Misericórdia. Porque é pela misericórdia que nós acordamos. Porque a misericórdia não tem fim. Então, se você é uma pessoa muito elétrica e que entende tudo rápido, você não vai ter paciência com alguém que fala o quê? Chega! Não. Pessoas mais novas não têm paciência com pessoa mais velha, que não está ouvindo direito, não. A ética nos dons é você baixar o volume perto de pessoas mais idosas. Você não precisa provar que... no barulho, não. Tem gente perto. Certo dia eu conversei com um rapaz que disse, não, perturbe, tocar a buzina inicial, perturbe os moradores da terra. Eu falei, não, tá errado. Como assim, perturbem-se? Eu não perturbo ninguém. Eles se perturbam sozinhos. O paciente não liga o som alto de volta porque o vizinho ligou o som alto. Não dá uma tentação? Estava conversando com meu esposo. Esses dias cheguei meia-noite em casa e tinha alguém cantando um hino, meia-noite, tipo karaokê. E foi até 1h da manhã, tô mentindo? E eu falei, não, o crente não pode. O ímpio pode, o crente não. O crente não. Tá errado. Que isso, Esther? Paciência. E então ele piora. O amor é bondoso. Benigno, que é isso? Você é capaz de dar para quem não merece. Acabou com tudo. Eu não tenho nada a ver com isso, Paulo está escrevendo. E ele está dizendo. Onde não há paciência, não há benignidade. Você quer vingança? Só é capaz de continuar
beneficiando quem não merece, quem é paciente. Na verdade, o perdão não está ligado a perdoar o que alguém faz. Está ligado a perdoar o que alguém é. Porque há pessoas que continuarão sendo o que elas são. E continuarão errando em muitas coisas. E nós precisaremos perdoá-las pelo que elas são. E não somente pelo que elas fazem. Que possivelmente elas farão novamente. Então você já perdoa adiantado. Como assim? Senhor, eu perdoo essa pessoa, porque eu sei que amanhã ela vai me irritar de novo. Sei que amanhã ela vai me perturbar de novo. Sei que amanhã ela vai tirar minha paciência. Eu vou falar uma coisa que o amor não é. Nessa lista enorme pra gente fechar. E eu falei com Deus, entrei em crise. O amor não se irrita. Então eu não amo. Como assim o amor não se irrita, Jesus? Quem tem filho adolescente aqui? Meu tem 14 anos. Ele tem o dom de me levar para o céu e me jogar no inferno. Levar para o céu e jogar no inferno. Uma hora ele está dizendo, mamãe, eu te amo, eu tô. Daqui a pouco eu fico. E ele chega para mim e diz assim, que isso, mãe? Para que isso tudo? Tá nervosa? Fica calma. Ai, meu Deus do céu. Ele não gosta de chinelo. Não gosta de chinelo. A casa limpa e ele sai de chinelo, sai sem chinelo. E eu já sei, eu sei. Vitor, colocou o chinelo? Tô vendo pela cortina ele descendo, sem chinelo. Ele parou, voltou. Botou o chinelo. Tô, mãe! Eu na janela fez, Senhor, que irritação. E o Espírito Santo veio e falou, tá te faltando amor. Eu falei, como assim? Ele é a razão da minha vida. É meu filho, meu amor. De jeito nenhum, ele. Amor verdadeiro. Tá te faltando. Por quê? Porque você tá se irritando. Mas, Senhor, ele me irrita. Te irrita? Porque o fato dele não te obedecer e fazer tudo ao contrário do que você quer que ele faça é um insulto a você. Então quer dizer que a toalha molhada é um... E aí veio tão lindamente. É porque você já falou 1000 vezes e ele continua fazendo o oposto. Não é porque você quer educar, é o teu orgulho que está ferido. Então tá difícil pra gente, né? Tá pronta para comer do fruto? Não falei nem o resto, porque não dá, não. Vou falar para as jovens, só umzinho. O amor não se conduz de maneira inconveniente. Pediu prova de amor para você? Pode mandar vazar. Pode mandar. O amor não desrespeita. Eu vi uma frase assim, não é o amor que sustenta o relacionamento, é o jeito de se relacionar que sustenta o amor. Não, senhor. O amor produz respeito. Onde não há respeito, não há amor. Mas onde há amor, haverá respeito. Ponto. Mas se alguém abusa de você, se alguém passa dos limites, não respeita você, sua família, sua pessoalidade, sua personalidade, o seu gosto, o seu jeito, quer mudar você a todo custo, faz o seguinte, apaga, bloqueia e tira fora. Para não ter nem a tentação de pegar de volta na hora da crise. Manda embora. Respeito. Sempre haverá. Respeito pela idade. Respeito pelo gênero. Respeito pelo espaço. Às vezes o que alguém que a gente ama precisa não é conversa. É tempo e espaço. A gente quer... Deixa eu sentir sua falta. Deixa. Esses dias eu vi um vídeo que eu fiquei muito chateada. A mulher falando assim, pensando, hoje eu também não vou falar com ele. Vou deixar ele sentir minha falta. Ele vai ver se eu vou conversar com ele. E o marido do lado assim, Jesus, que paz é essa? E ela crente que estava fazendo ele sentir falta. Eu faço isso para você ficar leve, porque o assunto é pesado. Tem um hino do Prisma. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana e nem se ensoberbece. O amor não se conduz
de maneira inconveniente. Não procura os seus interesses, não se exaspera e não suspeita mal. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um dia a gente conversa melhor sobre isso. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.